Muito bom dia, amigos de Conexão 75, esse programa que fazemos ao vivo. Aliás, ao vivo não, agora está sendo gravado diretamente da escola número 75 do bairro de Arrojo Sausal, na cidade de Ribeira. Programa esse que é emitido pelo nosso blog, pelo nosso canal de internet da escola e que, por conseguinte, pode ser visto pelos parentes, pelos amigos dos nossos alunos de 5º e 6º ano através da web, ou seja, através da internet. Estamos no dia 14 de setembro de 2018, trabalhando exatamente com a turma de 5º ano da nossa escola. E vamos dar as boas-vindas à nossa primeira equipe, que vai trazer um tema muito histórico, não é? Na verdade, vamos receber Cristian Madrid, que já está aqui do meu lado, Florência, Nahuel e Yara. Por favor, entre, meninos. Enquanto vocês vão se acomodando, eu vou dizendo que nós estamos com um dia muito nublado, na verdade, antecipando que vai ser uma semana de férias merecidas para todos nós, mas que tomara que o sol saia e nos permita desfrutar de uma semana de descanso, como dizia, bem merecido. Bom dia, meninos e meninas, como tem passado? Bem. Estão muito ávidos por uma semana de férias? Não. Merecido, não? Merecida seria essa semana de férias. Falem sem vergonha, não quero dizer que vocês sejam sem vergonhas. Estou dizendo que vocês falem sem vergonha. Entenderam, não é? Bem. Bom, do que vocês vão me falar hoje? Sobre o 7 de setembro. 7 de setembro, muito bem, dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, deixem lembrar o que se comemora no 7 de setembro. Ah, sim, se não me engano, é a independência do Peru, não é assim? Não. Não. O que se comemora o dia 7 de setembro? Ipiranga. O grito da Ipiranga. Muito bem, sou todo ouvidos. Do que vocês podem nos falar sobre o grito da Ipiranga? O mês de setembro é muito importante para a história do Brasil, pois nele comemora-se o aniversário do grito do Ipiranga. O que foi o grito do Ipiranga? Acontecimiento ocurrido 7 de septiembre de 1822 que simboliza a independencia del Brasil. Muito bem. Na sequência de diversos conflitos de poderes entre as cortes, a administração da colônia, o príncipe português Dom Pedro I, regente do Brasil, declarou o território definitivamente separando A metrópole. gradando independência da morte. Independência ou morte? O facto ocorreu nas margens do rio Ipiranga. No dia 1 de dezembro seguinte, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Bem, Dom Pedro I. Lembram quem era Dom Pedro I? Quem era ele? Nós falamos em aula. Ele era filho de quem? Alguém deve lembrar, eu imagino que alguém deve lembrar de quem? Não, ele não era filho. Ele era brasileiro? Não. Que nacionalidade ele tinha? Ele era português. Ele era português e ele era filho do rei de Portugal, não é? Portanto, a independência do Brasil, a diferença do que acontece geralmente nos países, não foi dado pelos próprios nacionais, foi dado por um filho de um rei que pretendia que esse território enorme que temos aqui do nosso lado continuasse sendo colônia portuguesa. Mas Dom Pedro I, que já estava morando aqui, nesse território, foi-se, como costuma-se dizer, se aquerenciando, não é? Foi entendendo as reivindicações da população até que entendeu que era necessário que esse país se libertasse. Muito bem, meninos. Muito bem, podem voltar para os seus lugares, parabéns. Daqui a pouquinho a gente volta, logo depois da nossa pausa. Bem, voltamos da nossa pausa, voltamos ao programa Conexão 75 e temos aqui uma convidada, a
aluna de quinto ano, Victoria. Victoria, na nossa pausa, estava me contando alguns detalhes sobre a vida de Dom Pedro I e alguns detalhes também, inclusive, sobre o próprio episódio do Grito de Ipiranga. Fala aqui, compartilha com a nossa audiência, Victoria, aquilo que tu falaste fora do microfone para todo mundo. Que o pai dele era o rei de Portugal, então deu o trono para o filho maior do Brasil. Então, quando ele foi gritar o grito de Ipiranga, ele tuvo dor de barriga e tuvo que ir ao mato para fazer suas necessidades e por os nervos ele tuvo dor de barriga e também que o pai era muito sujo e que a mãe e o pai tiveram muitos filhos e ele era o maior. Tiveram muitos filhos. Muito bem. E tinha uma particularidade. Nós conhecemos o quadro, a gravura que simboliza o Grito de Ipiranga, onde vemos Dom Pedro num cavalo muito elegante. Mas essa parte da história? Não. O cavalo era um burro, não, era um... Parecido. Uma mula que mescla com cavalo e burro, então faz uma mula. Isso que a Victoria está contando é rigorosamente verdade. É bom falar para a nossa audiência que isto que a Victoria está contando e que eu transmiti para a turma de quinto ano, não é tentando esculachar, vamos dizer assim, ou fazer pouco da história do Brasil, não é? É que, como eu costumo dizer sempre, a história que nós conhecemos através dos livros nos mostra um passado muito heróico e nos mostra os nossos heróis como se fossem praticamente deuses ou semideuses, quando na verdade eles não passavam de seres humanos, que sim, com muitas virtudes, logicamente que sim. Um cara para se enfrentar com seus próprios pais, que eram os reis de Portugal, para tentar libertar uma terra que não era sua de nascimento, precisava ser muito corajoso, sobretudo sabendo que ele ia perder até a herança, não é? Porque ao se transformar em imperador de uma nova terra, logicamente que seus pais não ficaram nada contentes com isso, deserdaram Dom Pedro I. Ou seja, essa história que é contada através dos livros, agora, recentemente, começa a ser conhecida de outra forma também. Ou seja, sim, houve um grito de Ipiranga, sim, ele simbolizou o começo da independência do Brasil, que na verdade não começou aí, não é? A independência do Brasil, na verdade, começou vários anos depois, só depois que o Brasil teve que pagar ao Reino de Portugal para que este reconhecesse a sua independência. Mas os fatos que falava a Victoria sobre que Dom Pedro, na verdade, estava montado sobre uma mula e não numa alazão, está agora nos últimos textos de história brasileira. Como assim também está reconhecido que, de fato, Dom Pedro I, seja lá porque tenha comido alguma coisa que o afetou, ou pelos próprios nervos, imaginem só, como eu dizia, se enfrentar a todo um império, dizendo, a partir de agora, esse país vai ser liberto, os nervos que o coitado deve ter passado. Tantos foram os nervos que deu dor de barriga e, de fato, ele teve que se afastar numa mata a 600 metros de onde estava o resto das pessoas que tiveram que esperar enquanto ele se aliviava. Não é para dar risada, é para simplesmente fornecer um pouco mais de informação sobre um fato tão importante como foi esse na história do Brasil. Muito obrigado, então, Victoria. Fazemos uma breve pausa e daqui a pouquinho voltamos com mais uma equipe que vai nos falar sobre outro fato importante da história do Brasil. Voltamos novamente à Conexão 75 para falar sobre uma outra data histórica de extrema importância para o Brasil e mais precisamente para a região mais próxima de onde nós estamos, no Uruguai, que é a região do Rio Grande do Sul. E para isso vamos convocar Victoria e Sofia. Podem passar, meninas. Sofia, bom dia. A Victoria já nos acompanhou há alguns instantes. Bem, Victoria,
e Sofia. Infelizmente a Melissa não veio hoje, mas vocês duas vão dar conta bem da tarefa. De que vocês vão nos falar, Sofia? Do 20 de setembro. Do 20 de setembro. 20 de setembro, uma data muito significativa. Bom, são todos ouvidos. O que foi a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, foi um conflito armado com características de guerras regionais, que ocorreu no território hoje ocupado pelo estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre 1835 e 1845, passando a ser história no século XIX. A Revolução Farroupilha é uma das revoltas por liberdade do Brasil da época do Império. Muitos dos livros tradicionais dizem que o acontecimento começou em protesta aos impostos altos que eram cobrados no charque, sal e outros produtos da região sul, e eram objetivos de queria ter a independência em relação ao governo central. Essa revolução é considerada como uma guerra civil, a que colocou os rio-grandenses uns contra os outros, uma guerra iniciada por os conhecidos como estrangeiros. Toda a população da capital Porto Alegre foi a favor das cobranças à zona rural, porque os pequenos donos da capital eram taxados. Como se deu a revolução? Liberados por Beto Gonçalves Farroupilha, por esse motivo tomarán o poder da capital em 20 de setembro de 1825 e expulsado de la presidente da província e Expulsado o vice. expulsando o vice. A Revolução terminou em 1845 por um trato de paz estabelecido entre os revolucionários e Duque da Caixa. De Caxias. Excelente trabalho de vocês, tanto como das outras meninas que trabalharam antes. Gostei de ver, houve muita pesquisa aí. Mas a propósito do 20 de setembro, eu vou fazer algum outro comentário também, porque nós não chegamos a trabalhar em profundidade o 20 de setembro. Aliás, tudo que aqui está um grande mérito, não é? Porque essa informação que as meninas acabaram de transmitir foi uma informação que elas pesquisaram, porque nós até agora não trabalhamos 20 de setembro. Mas eu acho que seria injusto com vocês mesmos e com quem possa estar assistindo isto, que nós ficássemos apenas com o trabalho de vocês, que está excelente. Eles fizeram uma síntese de porquê, ou seja, das causas, de como e como acabou. Mas tem alguns outros detalhes que não estão recolhidos aí, porque se nós fôssemos falar sobre toda a Revolução Farroupilha, poderíamos passar horas e horas. Revolução Farroupilha, mais conhecida também como Guerra dos Farrapos, não é? E, na verdade, os atuais historiadores consideram que, na verdade, o termo revolução não é correto. Deveria ser chamado apenas de Guerra dos Farrapos, porque foi uma guerra, não houve uma revolução. Por quê? Porque para que haja uma revolução, deve haver importantes setores da população detrás desse movimento. E, sobretudo, deve procurar ou deve conseguir mudanças radicais. E não foi isso que aconteceu. Primeira coisa, a Guerra dos Farrapos foi promovida como uma guerra que tentava a independência da região sul do Brasil e que foi patrocinada, ou seja, foi promovida, foi pedida, foi executada pelas elites brasileiras, pelas elites aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, não foi uma revolução ou não foi uma guerra que fosse promovida ou pedida pelas classes mais despossuídas, mais pobres. Não,
foi uma guerra promovida pelas classes ricas da população. Essa Por guerra quê? durou 10 anos. 10 anos, de 1835 a 1845. E aqui tem um detalhe interessante, não é, Cristiano? Tem um detalhe interessante aqui nessa história, que é o seguinte. Viram que as meninas falaram que foi difícil entrar em Porto Alegre. Durante meses, o movimento Farroupilha tentou conquistar a capital gaúcha, ou seja, a cidade de Porto Alegre, porque essa cidade era contrária às reivindicações do movimento farrapo. A capital estava de acordo com a cobrança de taxas e impostos altos ao charque. E os farroupilhas não queriam. Então tentaram invadir Porto Alegre. De fato, eles conseguiram no dia 20 de setembro de 1835, mas a alegria deles durou pouco. Poucos dias depois, eles foram expulsos de Porto Alegre e depois tentaram durante 10 anos voltar a conquistar a cidade de Porto Alegre e não conseguindo nunca. Ou seja, a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, foi um movimento que não conseguiu seu objetivo. Eles tentavam, primeira coisa, se independizar. Não conseguiram se independizar, não conseguiram criar a República dos Pampas como era seu objetivo. Segunda coisa, há alguns fatos na história mais recente que foram conhecidos nos últimos 10 ou 15 anos e que não eram conhecidos. E prestem bem atenção, meninos, porque é uma página muito triste da história. Esses grandes fazendeiros que promoviam a liberdade da região sul do Brasil, e que foram os farrapos, se nutriram, sobretudo, da ajuda do exército composto por escravos, porque eles tinham escravos, né? Eles chamavam esse movimento como os lanceiros negros. Eram escravos que eram colocados para batalhar, iam na frente de batalha. E a história, depois que acabou a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, esqueceu dos lanceiros negros, não é, Cristiano? Esqueceu dos lanceiros negros. Durante muitos anos não se ouviu mais falar sobre o que aconteceu com os lanceiros negros. E aqui peço muita especial atenção. Os lanceiros negros, infelizmente, uma vez que a guerra concluiu, eles foram convocados a uma reunião onde supostamente iriam receber instruções como para continuar a luta, e eles foram traídos. Na verdade, não existia tal reunião, eles foram emboscados e foram assassinados numa madrugada, e não ficou, durante muitíssimos anos, registro na história do que tinha acontecido com os lanceiros. Somente alguns anos atrás é que veio se saber que os coitados que colocaram o corpo na frente de batalha para defender os interesses das elites daqui do Rio Grande do Sul foram massacrados pelos seus próprios donos. Porque os donos, quando perderam a guerra, decidiram que não iam dar a liberdade que tinham prometido para os negros, não iam dar as terras que tinham prometido para os negros, e que os negros, se eles deixassem eles vivos, iam se revoltar contra eles. Então, preferiram enganar e acabar matando eles. É uma das páginas mais tristes, é uma das páginas mais tristes da história do Brasil e da história da humanidade propriamente dita. Bem, muito obrigado, meninas. Parabéns pelo trabalho. Uma breve pausa e em seguida voltamos. Nós estamos numa região de fronteira, estamos na cidade de Ribeira, com o Brasil aqui do nosso lado, então é muito importante a cotação da moeda para nós, não é? E para isso nós recebemos hoje Kelvin, que vai nos contar a cotação da moeda para esse dia 14 de setembro de 2018. Kelvin. Bom dia. Bom dia. O dólar hoje abriu a 32,27 para a compra e 33,67 para a venta. O real é 7,29 e o 8,29 compra e venda. Muito bem, muito obrigado então, Kelvin. E agora vamos receber, pode voltar para o teu lugar, vamos receber então a Gelene, aliás, Diego e Xiomara, que vão nos falar sobre receitas de cozinha.
Vamos ver se para agora, para as férias, preparamos alguma receita bem interessante. E na parte de culinária, que estamos já com Diego e Xiomara, que vão nos ensinar alguma receita própria, como para aproveitar agora a semana de férias e experimentar. Eu vou tentar experimentar a receita que eles vão apresentar hoje. Uma ou duas receitas temos? Duas. Duas receitas. Quem começa? Eu. Vai, Diego. O microfone é todo teu. Bolinha de chuva. 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 3 colheres de sopa de açúcar para polvilhar, 1 colher de sopa de canela para polvilhar, 1 litro de óleo para fritar. Modo de preparo. Em um recipiente adicione os ovos, o açúcar, o leite, Manteiga, não será? manteiga, a farinha de trigo e o fermento. Depois misture-os até obter uma massa lisa e Uma massa lisa. lisa e homogêneo. Sabe o que quer dizer isso, homogêneo? Sabe o que quer dizer uma massa homogênea? Que ela esteja bem amassada para que não esteja grume, não é? Que não estejam umas partes não bem misturadas. Homogênea quer dizer isso, que seja uma coisa só, bem compacta. Com a ajuda de uma colher, pegue porções da mistura e despeje em uma panela com o leite quente. E me esqueci de copiar outra parte. Ah, e quanto tempo leva de forno isso? Vai ao forno isso? Sim? Sim. Tem ideia de quanto tempo ou não? Não. Então não dá para preparar? E agora como vamos fazer? Bom, eu vou tentar preparar essa tua receita dos bolinhos durante as férias e vou ir testando com alguns minutos até que saia bem. Obrigado, Diego. Xiomara, é a tua vez agora. Que receita tu vai nos apresentar? Bolo de la nega maluca. 3 ovos. Nega maluca? Oba. 3 ovos, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de chocolate en pó ou achocolatada. Media xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de farinha en pó, 1 pitada de sal, 1 xícara de chá de azúcar quente. Cobertor, 4 colheres de sopa de leite, media xícara de chá de chocolate en pó, 1 colher de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de azúcar. Olvidé la otra cosa. Não, e outra mais. Bom, tá. Obrigado, meninas. Obrigado. Podem voltar para os seus lugares. Fazemos uma pausa. Voltamos ao ar para nosso setor de notícias e para isso vamos receber as informativistas de Conexão 75, que são Maria e Mayra. Não é a mesma pessoa, hein? Mayra e Maria, nomes parecidos, mas não são a mesma pessoa. Podem passar, meninas. Bem-vindas, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Estão muito ávidas para terminar essa aula de hoje e poder ter uma semana de descanso? Sim, sim. Eu também. Muito bem. Vamos lá. O que vocês têm para nos contar? Quais são as últimas novidades
Enquanto isso, eu espero que o resto faça um pouquinho de silêncio. Não é, Eiko? Tá. Meninas, são todos ouvidos. Os 52% dos uruguaios descontentes com o governo de Tabaré Vázquez, eles estão provando, os dados são provenientes da última pesquisa de opinião pública da equipe consultores divulgada pelo noticiário do Canal 10 nesta segunda-feira. Apenas 24% dos entrevistadores disseram que aprovaram. Dos entrevistados. Dos entrevistados disseram que aprovaram a marcha do governador nacional. 23% restantes ficaram indiferentes à questão. Este registro é mais negativo desde que a Frente Ampla chegou ao governo em março de 2005, mesmo para voltar a uma situação Semelhante nessa área, irão ao governo de Jorge Batlle, especificamente até dezembro de 2004. Muito bem, uma notícia bem preocupante, não é? Uma notícia bem preocupante o fato de que a aprovação popular ao atual governo uruguaio, que é encabeçado pelo presidente Tabaré Vázquez, está com altas porcentagens de desaprovação por parte da população. Muito bem, doutor Tabaré Vázquez, presta atenção no que falaram as meninas. Vamos tentar corrigir o rumo do nosso país. Obrigado, meninas. Enquanto isso, então, enquanto as meninas vão se retirando, vamos convocar Julio e Nahuel, que vão ser... Fazemos pausa. No segmento de humor, vamos receber dois humoristas, como são Cristian Madrid e a menina Victoria. Podem passar, meninos. Vamos ver se realmente você tem condições de se considerar humorista. Eu não sou daqueles que levam muita fé. Eu nunca vi vocês muito engraçados assim na sala de aula, a não ser às vezes que tenho que me zangar com vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar confiar. Cristian Madrid. Primeiro tu. Primeiro tu. Primeiro tu, vai. Vai. Tem vergonha. Ele tem vergonha. Olha a cara dele. Ó. Tem uma vergonha, ele tem sim. Eu acho que tu está sem vergonha. Então vamos lá, Victoria. Victoria. Um homem foi ao médico e disse para o médico que eu daria todo o corpo. E Ele estava com todo o corpo doído. Sim. E o médico foi e disse para ele: toca com o dedo onde dói. Aí ele foi, tocou o ombro e disse que dói ali. Tocou a mão e disse que dói ali. Aí o doutor disse para o homem que estira a mão. Aí o doutor tocou o dedo dele e disse para o homem que não era que ele tocou, que doía o dedo dele. O que estava doendo era o dedo, não era nenhuma outra parte do corpo. Cada vez que ele tocava doía, mas não doía o ombro, doía o dedo. Sim. Tá bem. Tá bem. Vamos lá, Cristina. Agora sim. Olha a carinha dele. Olha se não é engraçadinho. Coitado, é uma pena que ele tem tanta vergonha. Não é? Vamos lá, Cristina, fala. A mulher chega do trabalho, aí o esposo vai falar para ela, oi, se alguma... Para um pouquinho. Dá para falar, não é? Se não é um... O quê? Tá. Vamos tentar confiar em ti. Dale, continua. A mulher chega do trabalho, aí o homem fala oi, aí ele vai falar, oi, se veste bem porque hoje vamos sair. Aí ela foi e disse, onde? No posto de gasolina. Sabem como a gente faz para dar risada quando tem alguma coisa que a gente não acha graça? Faz assim, ó. Escorre, coloca o braço para cima, quando chega aqui, dá cócega e dá risada. Volta para lá, gurizada. É verdade, ele avisou que não tinha muita graça. Muito bem, meninos e meninas.
Ah, Sofia, ainda falta Sofia com a música. E para encerrar nosso programa de hoje, estamos com Sofia Pereira, que não é parente meu, não é parente minha, mas tem o mesmo sobrenome que eu. Sofia, tu vai nos falar sobre música, não é? Sim. Sobre o que tu vai nos falar? Conta aí. Sobre a música que se chama Amor de Verdade. Amor de Verdade é uma música. Bem, O cantor da música Amor de Verdade é MC Kekel e MC Rita. A música é do gênero funk romântico que deu volta ao primeiro lugar no Brasil. O nome completo do MC Kekel, Keison Rodrigues, ele tem 23 anos. tem 23 anos de MC. Como é que é? Kekel. Muito bem. Essa música que estamos ouvindo de fundo, música típica do funk romântico. Muito bem, Sofia, obrigado a ti. E dessa forma damos por encerrado o nosso programa de dia 14 de setembro de 2018, prometendo, depois de volta das férias, voltar com mais uma edição do programa Conexão 75. Será até lá.